Seja bem-vindo ao Gestão de Si Mesmo, um minicurso que irá abordar situações em que nós podemos melhorar as nossas atitudes no dia a dia. Eu sou o professor Carlos Gonçalves, mestre em Ciências da Linguagem, e neste módulo eu quero apresentar para você um olhar interior. E especificamente o nosso olhar interior vai começar com o autoconhecimento. Provavelmente você já deva ter ouvido falar alguma coisa sobre o assunto, mas diante da correria do dia a dia, pode ser que você não tenha dedicado tempo, entre aspas, para fazer a lição de casa. Então neste módulo, nesta aula, nós vamos conhecer um pouco mais de nós. Por quê? Porque isso é muito importante para aquelas pessoas que se predispõem a falar em público. Se relacionar em público, não somente a questão da oratória, conforme a gente pode perceber que oratória, embora seja a arte de falar e encantar em público, nós também nos relacionamos, é mais do que um relacionamento, é uma comunicação em público, é criar uma forma tão fácil, através das técnicas de oratória, que a gente consiga praticar o rapport, você sair do seu mundo, entrar no mundo da pessoa que você está conversando com ela e trazê-la para dentro do seu mundo. Este é o rapport bem estabelecido. Por isso, a gravura que eu trouxe é justamente esta, onde a gente consiga sair de nós e olhar para dentro de nós com um olhar imparcial. Não com um olhar julgador, não com um olhar que vá fazer você se sentir ruim. Não é esta a finalidade, é você se conhecer. Este é o ponto. E aí eu pergunto para você, o que esta gravura lhe diz? Uma pessoa que está sendo descoberta, uma pessoa que está se construindo, uma pessoa que está se moldando, uma pessoa que está dando forma a si própria. Pode ser alguma das percepções que lhe venha à mente. O importante é você analisar esta gravura e pensar o que isto pode trazer para a sua vida. Então te convido a se analisar. Primeira tarefa deste nosso exercício de autoconhecimento, eu denominei de nomes e qualidades. Em uma folha de papel você escreverá seu primeiro nome e em seguida, para cada uma das letras do seu nome, você vai escolher uma característica positiva que lhe defina. Por exemplo, meu nome, Carlos. Então vamos pensar. C. Eu me considero uma pessoa carismática. A. Também me entendo uma pessoa amorosa, romântica, leal. Eu me entendo assim como uma pessoa também que tenha seus objetivos e tenha os seus sonhos. É uma pessoa sonhadora. Então eu trouxe para você as características que eu identifiquei, que eu possuo, através das letras do meu nome. Então fica aí uma sugestão. Agora vamos imaginar que você se chame Mariana. Aí vai ser muito legal porque com a letra A tem várias características positivas e eu tenho certeza que você encontrará cada uma delas para utilizar a letra A do seu nome. Então eu convido você a pausar o vídeo, fazer esse exercício de autorreflexão, olhar para dentro de si mesmo e verificar o que você tem de características positivas, tomando por base apenas o seu primeiro nome. Prosseguindo, através do olhar para dentro de si próprio, da gestão de si mesmo, o primeiro ponto que eu consigo identificar, a primeira habilidade que começa a fazer sentido, conforme é o assunto principal desta aula, é o autoconhecimento. Quanto nos conhecemos? Nos conhecemos muito, nos conhecemos pouco, mais ou menos? Como que está o relacionamento nosso com a gente mesmo? Considerando que desde quando nascemos estamos juntos. E onde nós vamos, nos acompanhamos. Então seria muito importante fazer o uso desta ferramenta do autoconhecimento e se conhecer com bastante profundidade. Além deste primeiro exercício que você fez colocando
características positivas, tomando por base o padrão do seu nome, agora eu convido você a escrever 10 coisas que você gosta em você mesmo, em você mesma. É você escolher e identificar 10 pontos, 10 características, 10 qualidades que você aprecia em você mesmo. Mais uma vez, sugiro que você pause o vídeo para poder fazer esse exercício. Afinal de contas, quanto mais nós exercitamos, melhor nós nos conhecemos. Depois que você fez esta autoanálise e identificou 10 coisas que você gosta em si mesmo, eu convido você a escrever 5 que você não gosta em si mesmo e que talvez gostaria de mudar. Mais uma vez, se faz necessário você pausar o vídeo para fazer este exercício na sua íntegra, com bastante profundidade. E agora eu te pergunto, qual das duas listas foi mais fácil completar? E se eu pedir para você fazer isto em relação a alguém que você conviva, e aí pode ser na sua casa, pode ser no seu ambiente de trabalho, pode ser na escola, no seu ambiente religioso, onde você frequentar, eu imagino que você não terá dificuldades para elencar 10 características positivas de alguém, bem como 10 pontos que precisam ser modificados na vida dessa pessoa. Eu tenho plena convicção disso. E sabe por quê? Porque passamos mais tempo e mais parte da nossa vida olhando para a vida dos outros, analisando o outro, o comportamento do outro, o formato do outro, a maneira de ser do outro, a configuração do outro, e não olhamos para nós. Por isso, se você encontrou dificuldades para fazer as duas atividades, aliás, 3, a primeira em relação ao seu nome, agora falar sobre você, características boas e algo que você não gosta ou que precisa ser modificado, você pode ter encontrado dificuldade. Porque nós somos treinados a olhar o outro e esquecemos de olhar a nós mesmos. E esquecemos, inclusive, de pensar que a única pessoa que nós temos condições efetivas de modificar somos nós mesmos. Mas, por vezes, queremos modificar o outro. Agora que você já fez essas duas listas, observe estas listas. Coloque I nas características internas, ou seja, aquelas que dependam apenas de você reconhecê-las. E a letra E de externas nas características que dependam da opinião de outras pessoas. Então, analise, verifique se essas características que você colocou, elas dependem de você olhar e identificar, ou depende do olhar do outro para poder te relatar se elas são observáveis no seu dia a dia. Depois que você fez esse exercício de colocar a letra I e a letra E, fala uma coisa para mim. O que você percebe? Há um equilíbrio entre aquilo que você percebe de você mesmo em relação àquilo que o outro percebe de você, ou a sua balança está pendendo mais para um das duas características. Isso é muito importante. Você analisar se o que você percebe de você mesmo, outras pessoas também têm condições de perceber. Muito embora nós revelamos às pessoas aquilo que nós queremos que estas pessoas vejam em nós. Não é incomum, por vezes, sermos falsos com as pessoas. Mas essa responsabilidade é nossa, desse autoconhecimento. Quando nós promovemos, então, o autoconhecimento e a gestão de si mesmo, além da primeira habilidade, que é o próprio autoconhecimento, nós começamos a desenvolver também a segunda habilidade, o autocontrole. O autocontrole, então, ele é o equilíbrio e não a supressão de emoções. Cada sentimento tem o seu valor e significado. Lembrando que os sentimentos vêm. Não há como você controlar o início do sentimento. Estou sentindo frio, o próprio nome já fala. Sentir, sentimento. Estou sentindo medo, estou sentindo ansiedade. Então o sentimento, ele vem. E normalmente ele é deflagrado por intermédio de um pensamento. Mais à frente, nas aulas subsequentes, nós iremos abordar como que começa uma crença limitante. Assista, mas vá na sequência das aulas. Não pule as aulas para poder chegar logo nessa resposta. As emoções sufocadas, elas geram embotamento e frieza.
Emoções sufocadas nós podemos trazer a título de exemplo o que muitas vezes pais fazem com seus filhos. Quando a criança está triste, por que você está triste? Bobagem! Quer dizer, você não está levando aquela criança a considerar aquele sentimento. Pelo contrário, você está levando ela a embotar aquele sentimento, a tratar aquele sentimento com frieza. Ou quando pais dizem para os seus filhos, engole o choro. Quer dizer, você não está permitindo com que a criança exteriorize aquele sentimento. Você está levando ela a se tornar uma pessoa fria, uma pessoa embotada. Então as emoções sufocadas, elas trazem esses transtornos. Mas também existe o extremo. Ao invés de reprimir, ao invés de sufocar as emoções, aí nós extremamos essas emoções e elas se tornam renitentes. E aí aquelas pessoas que surtam e algo mais ou menos parecido. Neste caso, são situações patológicas e precisam ser acompanhadas pelo profissional, ou o psicólogo ou o psiquiatra. Não estou falando que são pessoas loucas, mas são pessoas que precisam de um acompanhamento profissional. Esta é a diferença do autocontrole. Porque em nossas vidas nós sempre, e aí eu friso, nós sempre, mais uma vez, sempre teremos altos e baixos. Por isso a nossa responsabilidade de aplicar tempero à nossa vida. Precisamos viver logo de forma equilibrada. Nem tão propensos a tristezas, mas também nem tão propensos às alegrias, porque vez ou outra vai haver uma descompensação de uma em relação à outra. Então, o que nós precisamos entender, aprender e colocar em prática é termos uma vida equilibrada, e isso através do autocontrole. O autocontrole só é possível a partir do momento que a gente se conhece. Por isso, a primeira habilidade é o autoconhecimento. E a segunda é você se conhecer, mas se controlar também. Viu como são interessantes essas situações, essas ponderações? A terceira habilidade que nós conhecemos quando começamos a gerenciar a nós mesmos é a automotivação. Começamos a ter consciência de que a motivação está dentro de nós. Teremos também, neste módulo, mais adiante, uma aula onde eu trago dicas de motivação. Mas é importante você compreender que a motivação está aí dentro de você. Não está nas outras pessoas. Está em você. E você precisa se automotivar. De modo geral, motivação é você encontrar o motivo que te leva à ação. Para isso, você precisa ter metas e objetivos. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso foi retirado do livro Alice no País das Maravilhas, quando ela, em determinado momento, encontra com um gato sem saber para onde está indo, e o gato diz essa frase: se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar te serve. Então a motivação é você saber para onde você está indo, é ter em mente o seu propósito pelo qual você está neste planeta, e em cima deste propósito você trabalhar desenvolvendo projetos e ações que possam te levar a alcançar o seu objetivo. Faça também coisas por você. Normalmente encontramos pessoas que presenteiam o cônjuge, presenteiam o namorado, presenteiam os filhos, presenteiam os amigos e esquecem de se autopresentear. Então faça coisas por você também. Não se doe tanto aos outros a ponto de não sobrar nada para si próprio. Essa é uma responsabilidade nossa e está nesse perfil da automotivação. Tenha orgulho da sua vida. Ah, mas eu ainda não tenho a vida que eu quero ter. Quando nós não estamos contentes com a vida que nós temos e não fazemos nada para modificar esta vida que nós temos e que nós não desejamos, nós acabamos tendo a vida que merecemos. Por quê? Porque não fizemos absolutamente nada para modificar este cenário. E Albert Einstein dizia que querer resultados diferentes, mas mantendo as mesmas atitudes, é loucura. Então, se você quer um resultado diferente, você precisa também ter condutas e comportamentos diferentes. E ainda assim que você não esteja satisfeito com a sua vida, você precisa ter orgulho da sua vida. Porque muitas pessoas sequer conseguem levantar da sua cama em virtude de doenças e em virtude de outros males que lhes afetam. Então, se nós nos movimentamos, se nós pensamos, se você está tendo a oportunidade de assistir a este vídeo, a esta aula, significa que você está à frente de milhões e milhões de brasileiros, não vamos falar da população mundial, que tem acesso à internet. Então, logo,
já é motivo de sobra para você ter orgulho da sua vida. Pense certo. Nós somos o que pensamos. Se você pensa sobre si de uma pessoa vitoriosa, com certeza, a médio e longo prazo, você se tornará uma pessoa vitoriosa. De outro lado, se você pensa que você é uma pessoa desastrosa, uma pessoa que só perde, uma pessoa sem autoperspectiva de vida, você se tornará desta maneira. Porque nós somos o resultado do que pensamos. Mais uma vez, este assunto, pensamento, será tratado na aula Crenças Limitantes. Além dessas 3 habilidades, nós desenvolvemos também a empatia. Você é empático ou apenas simpático? Qual que é a diferença? Simpatia pressupõe solidariedade e empatia pressupõe compreensão. A simpatia ela cria um envolvimento emocional que pode prejudicar o julgamento. E empatia estabelece uma comunicação eficiente, assertiva. Não é você, na empatia, tomar o lugar do outro porque o lugar é do outro. É você em uma situação experimentada pelo outro naquela maneira, como você gostaria de ser tratado, como você gostaria de ser compreendido. E aí começa a fazer diferença em relação à simpatia e à empatia. Volto a dizer, não é tomar o lugar do outro, mas é se importar com o outro. Através da empatia, nós começamos então a ver o mundo do jeito que a outra pessoa vê, reconhecendo, fazendo o reconhecimento das suas emoções, inclusive das pessoas, e as emoções que essas pessoas estão demonstrando. Logo, a empatia é uma condição psicológica que permite uma pessoa sentir o que sentiria caso estivesse em uma situação e circunstância experimentada por outra pessoa. É o olhar amoroso, é o olhar mais que amoroso, é o olhar misericordioso, porque a misericórdia ela tem em si o amor e o ato de querer ajudar a outra pessoa. Está fazendo sentido para você o que nós estamos conversando? Ótimo. Por quê? Porque aí, quando nós conseguimos essas 4 habilidades, o nosso relacionamento interpessoal, que é o relacionamento com outra pessoa, fica muito mais fácil, mais leve e prazeroso. A arte, então, de nos relacionarmos com os outros é também a aptidão de gerir as emoções dos outros, que está na base da popularidade, da liderança e da eficácia interpessoal. Gerir as emoções do outro requer a maturação de 2 habilidades emocionais, autocontrole e empatia, que só são possíveis através do autoconhecimento. Então, nesta aula, nós podemos perceber que é muito importante o autoconhecimento, porque ele promove não somente esta habilidade do autoconhecimento, bem como as outras 4 que vieram superiores e que nós conversamos aqui neste vídeo. Quando nos analisamos, então, desenvolvemos habilidades: conhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e relacionamento interpessoal. E aí você perceberá como que isto faz diferença no dia a dia. Sua vida se torna mais leve, sua vida passa a ser vivida com fulgor, com alegria e com transparência, bem como responsabilidade. E aí nos tornamos seres humanos melhores do que fomos ontem, preparando para amanhã, se esse amanhã vier, nos tornarmos seres humanos melhores ainda. Estas habilidades, então, nos proporcionam melhorias em nossa comunicação interpessoal, ou seja, em nossa oratória, vez que oratória nada mais é que a comunicação em público. Este vídeo fez sentido para você? Ótimo, fico feliz e aguardo você no próximo. Até lá!